Você já reparou que existem louvores que, se você canta em momentos de angústia, de solidão, de tristeza, de muitos problemas, ao invés de você ficar melhor, você fica pior? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, e eu creio que, se você ficar aqui até o final, você vai ter uma nova mentalidade e você vai adorar a Deus da maneira correta. Porque o louvor, ele é uma ferramenta poderosa contra as obras malignas do inferno. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades que agem na região celestial, contra as nossas vidas. O louvor, ele é uma arma poderosa de ligação do homem para com Deus. O louvor, ele tem poder de libertar, de curar, de quebrar correntes, quebrar cadeias. Mas existe uma maneira certa de louvar. A adoração correta é aquela que sai do nosso coração com verdade. E não somos só espectadores do que está acontecendo, mas nós somos participantes. Nosso coração liga ao coração de Deus, e assim nós somos abençoados através do louvor. Quando a gente olha para a Bíblia, lá em Atos, a Bíblia diz que Paulo e Silas, eles estavam presos injustamente, porque, se nós olharmos para essa história, eles poderiam e teriam todos os motivos para murmurar, mas eles escolheram adorar. E quantas vezes nós, em situações de vulnerabilidade, de injustiça, de problemas, nós não lembramos de louvar e nós só queremos reclamar. Mas nós aprendemos com essa lição que o louvor é uma arma poderosa. Por quê? Porque eles estavam adorando a Deus. A Bíblia diz que eles cantavam louvores a Deus, e um terremoto aconteceu naquele lugar por causa da adoração. E Deus movimentou, quebrou as correntes, as cadeias, e os presos foram livres. Tudo pelo poder do louvor e da adoração. Mas então, por que existe louvor que você canta, que ao invés de ficar melhor, você fica pior? Você nunca teve essa experiência? Se você já teve, deixe aqui para que outras pessoas entendam sobre o que nós estamos falando, porque eu já tive. Teve momentos em que eu estava no fundo do poço, que eu queria ouvir louvores, mas muitos louvores, eles colocavam o homem no centro, e a história do homem no centro, que ao invés de me levantar, me deixavam mais para baixo, porque eu olhava para minha situação, parecia que não tinha saída, eu não tinha forças, e aqueles louvores também não me davam forças, porque eles me faziam lembrar só do que eu estava passando. Aqui nós não vamos falar de letra de louvor, até porque, para não termos problemas, porém vocês vão entender. A partir desse vídeo vocês vão entender. A partir de agora, quando vocês louvarem, vocês vão saber quais são as letras que na verdade são sofrência e não adoram a Deus. Então, qual é o tipo de louvor que adora a Deus? Porque, se a gente for ver, o louvor, ele é algo cíclico nas nossas vidas. Quando a gente louva a Deus, o louvor, ele vai gerar vitória. E conforme nós vamos tendo vitória na nossa vida, a gente vai querer louvar a Deus. Então, é algo contínuo, é um movimento contínuo que a gente tem que ter o hábito. É essa a adoração a Deus, mas a adoração da forma correta. E qual seria essa maneira correta? O verdadeiro louvor que vai te tirar do buraco, que vai te tirar desse calabouço, que vai te tirar da prisão, vai quebrar as cadeias, as correntes, vai te dar alívio na alma, é aquele louvor, e aqui está o segredo, é o louvor que engrandece a Deus. Imagina você estar ali sofrendo e não ver saída, mas de repente você, ao invés de focar nos seus problemas, você foca na grandeza de Deus. Você lembra daquele louvor que fala: grande é o Senhor e muito digno de louvor, queremos o teu nome engrandecer, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, sobre céus. Tu és maravilhoso, Deus forte, conselheiro, tu és santo, tu és o Todo-Poderoso, tu és o Deus que cuida, tu és o Deus que não desampara. Imagina você ouvir esses tipos de louvor. Imagina você ali naquele estado terrível, e você começa a ver que existe alguém maior, existe alguém mais poderoso do que aquela situação que você está passando, e você invocando a presença dele, ele vai te ajudar. Meu Deus, essa ferramenta é uma ferramenta poderosa.
A partir de hoje, você precisa entender que os louvores que vão ser entoados através de você precisam ser louvores que exaltam a grandeza de Deus, que lembra para você mesmo o poder do Deus que você serve. E isso não é coisa da minha cabeça. A Bíblia mesmo, ela mostra em quantos livros ela mostra sobre a grandeza de Deus. Se você pegar o livro de Salmos, você vai ver que os salmistas, no tempo de mais aflição, eles engrandeciam, eles mostravam para eles mesmos a grandeza do Senhor. Quando Davi, ele estava ali triste, angustiado, ele falava: por que te abates, ó minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Espere em Deus. Mas por que ele dizia espere em Deus? Porque ele sabia quão grande é o Deus que ele servia. É isso que nós temos que lembrar a nós mesmos. E nós só vamos conseguir lembrar nós quando nós declararmos a grandeza do nosso Pai. Eu já fiz esse exercício com algumas pessoas que falaram para mim que mesmo ouvindo louvor não estava adiantando, e eu perguntei qual é o tipo de louvor que você ouve, e elas me disseram quais eram, e eu disse não, você precisa louvar louvores que exaltam a grandeza de Deus, para que você, lembrando da grandeza de Deus, vai entrando dentro do teu coração, e aquilo que parecia impossível vai sendo trocado por esperança, porque Deus faz, porque Deus cuida, porque Deus ama, porque Deus abraça, porque Deus vai resolver, porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse é o segredo. Para de cantar louvores sofrência e comece a adorar a Deus pela grandeza de quem Ele é, porque você não vai ter a vida da mesma forma. Você vai ver que algo extraordinário vai acontecer. Você vai sair desse fundo do poço. Deus vai resolver os seus problemas. Deus vai aliviar a sua alma, vai te trazer uma nova esperança, uma nova expectativa de vida, e vai fazer coisas extraordinárias acontecer. Porque você, lembrando da grandeza de Deus, você vai estar tocando o céu e invocando o Deus do milagre para sua vida. Aprendeu? Eu espero do fundo do meu coração que você tenha aprendido, que a partir de hoje realmente você cante da maneira certa, porque Deus sendo adorado, é certo que o milagre vai acontecer na sua vida.